o passaporte da vacina. A Câmara de Vitória aprovou o projeto que proíbe a exigência na capital. Por 9 votos a 4, a maioria dos vereadores foi favorável à proibição. O projeto é do vereador Gilvan, da Federal, do Patriota, e contraria uma portaria do governo do estado. Mas e aí, na prática, qual regra prevalece? Esse é o nosso assunto agora com o advogado Gustavo Varela e a vereadora Carla Coser. Muito boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Varela, dá essa explicação para nós, por favor. É possível haver alguma lei, algum projeto aprovado pela Câmara que suplante uma legislação estadual? A gente vive num sistema federativo, né? E a gente vive também sob uma hierarquia legislativa, tem como matriz, né? Como cápse dessa grande árvore legal brasileira a Constituição Federal. Então as câmaras federais, a Câmara Federal e o Senado, as Assembleias Legislativas e as câmaras municipais, elas vão editando questões, leis, legislações complementares que vão regulando diversas condutas, diversos assuntos, diversas áreas. Mas você não pode imaginar que uma lei estadual, que uma lei municipal possam desdizer, né, ou restringir ou permitir alguma coisa que uma lei federal estabeleça. No caso, isso vale tanto para as leis, quanto para as portarias, quanto para os decretos e outras coisas mais. O Supremo Tribunal Federal, no início, em meados de 2020, decidiu o seguinte, que a competência concorrente da União, dos estados e dos municípios, né, enfrentarem a pandemia, adotarem, traçarem as medidas, os instrumentos, as medidas necessárias ao combate à pandemia, principalmente a pandemia do coronavírus. Muito bem. E o que isso impôs? Impôs que os estados, então, por força de uma política adotada pela União Federal, pelo governo federal, os estados, eles partissem para o projeto cobrando a vacina, né, estabelecendo critérios, restrições e outras coisas mais. Isso também aconteceu no âmbito dos municípios. E recentemente, por conta dessa nova, e já havendo a vacina, né, já havendo o sistema implantado, o governo do estado estabeleceu uma portaria. Como você vai se identificar ou identificar aquele que vacinou? Através do certificado que deram o nome de passaporte, né? É um apelido que se dá a um certificado de vacina. Então, como o governo do estado estabelece esse critério de fiscalização, os governos municipais, as câmaras municipais, os próprios prefeitos municipais, eles não podem criar mecanismos que desdigam ou que invalidem essa regra estabelecida de conduta pelo governo estadual. É simples assim. Houve essa discussão, inclusive, de ser ilegal essa aprovação desse projeto na Câmara? Como é que foi, vereadora? Com certeza. A gente estabeleceu 2 critérios. O primeiro era esse legal. Além de ser contra a ideia, a matéria, por ser a favor do passaporte, por incentivar as pessoas a se vacinarem, o problema principal, talvez, neste momento, é que a nossa casa não era competente para fazer essa legislação, não era competente para estar discutindo isso. A gente avaliou muitas vezes, eu, vereador Aloísio, o vereador Anderson Gogin e a vereadora Camila Valadão, que não era naquele espaço, na Câmara Municipal de Vitória, que deveria estar sendo feito esse debate, por conta da portaria ser do governo do estado e ela ser superior nesse sentido. Então a gente teve esse debate lá, mas alguns vereadores chegaram a ter coragem de dizer que a legalidade não importava, que mesmo que fosse derrubado pelo Tribunal de Justiça, isso não teria problema, porque era um recado que eles gostariam de passar. Mas eu acho que o dinheiro do contribuinte é muito caro, né, que é pago nossos salários, inclusive, e a gente tem que trabalhar por leis que serão efetivas para a sociedade, e não para passar uma mensagem. Olha, nós entramos em contato com o vereador Gilvan da Federal, autor do projeto. Ele enviou um vídeo para nós sobre a aprovação desse projeto na Câmara dos Vereadores. Vamos ver. Aprovamos aqui na Câmara de Vitória o PL 174 de minha autoria contra o passaporte vacinal. O PL agora vai para a sanção do prefeito. Sendo sancionado, em Vitória não se exigirá passaporte de vacina para entrar em estabelecimentos públicos e privados, como restaurantes, bares, academias, cinemas. Inclusive, no projeto de lei prevê a matrícula dos nossos filhos sem se exigir o passaporte sanitário. E quem exigir será multado. Então estamos esperando agora a sanção do prefeito, será dada em 15 dias, estamos aguardando e aqui em Vitória vamos rechaçar de vez esse passaporte sanitário que foi instaurado por uma portaria, pasmem, uma portaria que não é lei, uma portaria arbitrária, ilegal e inconstitucional do secretário de Saúde, Nésio Fernandes. Essa portaria não foi dialogada com o povo capixaba, muito menos com a Assembleia Legislativa. Então a Câmara de Vitória está de parabéns por ficar ao lado do povo. É complicado. Carla, bom, eu quero te fazer uma pergunta em relação a um bastidor de política. Qual é a expectativa que esses vereadores que aprovaram a lei têm de ela efetivamente ser sancionada pelo prefeito? Eles acham
possível que o prefeito venha sancionar? O prefeito tem a maioria na Câmara e os vereadores que estão na base do prefeito votaram a favor, né, desse projeto. Eu não acredito que o prefeito vá sancionar. Eu acredito que talvez, como é um projeto polêmico, inclusive como aconteceu anteriormente, talvez ele espere o tempo passar e deixe essa responsabilidade para a Câmara fazer a sanção dessa legislação. Mas eu tenho uma expectativa ainda maior com a Prefeitura, porque a Secretaria de Saúde, em outros momentos, ela também se posicionou favorável ao passaporte da vacina. O prefeito, inclusive, foi muito explícito, dizendo que seria cobrado para o Carnaval de Vitória ser realizado. Então, eu estou confiando, acredito que a maior parte da cidade de Vitória também esteja confiando no prefeito Pasolini para que ele não sancione esse projeto, porque além dele confrontar uma lei estadual, ele vai de encontro com o que a população da cidade de Vitória está concordando. A maior parte da nossa população se vacinou, as pessoas estão querendo se vacinar e elas se sentem mais seguras em espaços onde as pessoas estão vacinadas. O passaporte é um incentivo à vacinação. Então eu acredito que o prefeito não vai sancionar esse projeto e se ele sancionar, aí a gente terá que tomar as medidas legais. Doutor Varela, eles falaram, o vereador Gilvan da Federal falou ali no vídeo que ele gravou pra gente, que a portaria é inconstitucional. Então, prevalece essa lei que foi aprovada na Câmara dos Vereadores. Como é que fica isso legalmente, hein? Primeiro que portaria não pode ser taxada de inconstitucional, né? É atribuição do secretário de Estado ou do secretário municipal ou do ministro editar, né, portarias para estabelecer e organizar o serviço. Então, o secretário de Saúde, né, qual é o caso do exemplo, ele não tem que discutir com a população para estabelecer ou para editar uma portaria. Ele faz aquilo ali porque é obrigação dele fazê-lo. E eu volto a dizer, o passaporte, esse nome que se deram, é tão somente um certificado de que você submeteu uma política pública que tem alcance coletivo e nacional. Então, assim, com todo o respeito que a gente tem ao vereador, mas o projeto dele, ele é um projeto, é um absurdo de natureza jurídica, um absurdo de natureza política, e isso aí já é problema da vereadora Carla de discutir, mas juridicamente não tem absolutamente nenhum efeito. Ainda que o prefeito Lourenço Pasolini, que eu tenho absoluta certeza, né, que vai vetar essa aberração, mas ainda que ele não vete essa aberração, ou deixe isso para depois, deixe para a própria Câmara aprovar o veto, aprovar sem veto, ou mandar promulgar sem veto, o fato é que não é aplicável. O agente público que for fiscalizar um estabelecimento que tem que exigir o passaporte, porque é portaria do secretário de Saúde, ele não pode desexigir. O agente público, ele tem que cobrar isso aí, porque a lei aprovada pela Câmara Municipal de Vitória não tem absolutamente nenhum valor jurídico. Carla, eu gostaria que você explicasse para quem está nos vendo o seguinte: para um projeto como esse chegar à votação no plenário, ele passa por comissões, inclusive pela Comissão de Constituição e Justiça e, no caso, pela Comissão de Saúde, que, se não me engano, inclusive, foi contrário, né? E como é que ele consegue essa tramitação? Explica para quem está em casa, por favor. Os projetos, quando eles chegam na Câmara em geral, eles passam principalmente pela Comissão de Constituição e Justiça, primeiramente porque deveria ter parado exatamente lá, né? O parecer da Comissão de Constituição e Justiça, ele, na nossa opinião, ele foi equivocado nesse sentido. A gente chegou até a conversar com o vereador que deu esse parecer, mas, enfim, algumas vezes há umas gentilezas para que esses projetos sejam discutidos. Na Comissão de Constituição e Justiça que aconteceu uma coisa muito complicada ao nosso ver, porque tínhamos um parecer excelente do vereador Duda Brasil, contrário ao projeto, com embasamento teórico, jurídico e também médico, digamos assim, né, analisando todos os pesquisadores que têm falado a favor da vacina no Brasil, mas na hora da votação o parecer foi votado. Aí, por uma confusão de plenário, que realmente às vezes acontece, o parecer foi rejeitado e o próprio vereador que deu o parecer concordou com o vereador André Brandino, que tinha dado um novo parecer em plenário, um parecer verbal, sem nada escrito, sem nenhum embasamento mais técnico, eu diria assim. E aí o projeto chega a plenário, ele passa apenas por essas duas comissões. Na verdade, ele chegou e passou pela Comissão do Consumidor também, políticas urbanas, na verdade, porque como vai ser exigido dentro dos estabelecimentos, eles quiseram fazer essa discussão. E aí também foi aprovado nesse sentido, porque foi dito de que estaríamos exigindo dos comerciantes mais um processo e, enfim, mais uma justificativa para esse projeto totalmente inconstitucional e completamente equivocado seja aprovado aqui na cidade de Vitória. Então, essa é a tramitação. Acho que articulação política e um pouco de vontade de fazer esse gesto, como foi dito, de passar essa mensagem por parte dos vereadores que não concordam com a portaria da CESA. Tá certo. Eu só queria fazer uma última pergunta rapidinho para a Varela.
Agora, o que acontece com o projeto? Ele tem um prazo de 15 dias, se eventualmente o prefeito não se pronunciar, ele volta para a Câmara, é isso? Sim, o prefeito tem um prazo para se pronunciar sobre isso. Se ele não se pronuncia, é como se houvesse uma aprovação por decurso de prazo, né? A gente usou muito isso no passado, esse decurso de prazo, mas uma aprovação por decurso de prazo. Não há o veto por conta exatamente dessa não ação do prefeito e volta. E aí, em tese, na publicação, esse projeto de lei começa a entrar em vigor. E aí eu volto a dizer, entra em vigor um projeto absolutamente sem fundamento, absolutamente ilegal, que não tem condição de desdizer nem desregular aquilo que o governo do Estado regulou. Então não tem eficácia nenhuma, tem aplicabilidade nenhuma, não tem função nenhuma. Sei que nosso tempo acabou, mas só mais uma pergunta para Carla. Vamos lá. Quanto tempo e quantas pessoas foram envolvidas para discutir, elaborar, aprovar ou não um projeto que, segundo o Dr. Varela, não tem nenhuma função? O projeto foi apresentado na quarta-feira da semana anterior e ele foi, o regime de urgência foi passado. Ele é de autoria do vereador Gilvan, aí eu não tenho como dizer quanto tempo ele demorou para propor o projeto, escrevê-lo nesse sentido. E aí a gente teve de quarta até segunda-feira, que foi essa semana, que foi a aprovação em plenário nesse sentido. Não foram envolvidos especialistas, nenhuma informação a mais foi trazida em plenário para os vereadores, não teve audiências públicas para discutir o assunto, não foi perguntado para a comunidade, para a população ou para os comerciantes, que inclusive estavam na discussão da portaria a caráter estadual, né, no nível de estado. Então, na verdade, na nossa interpretação, é um grande desrespeito a quem está querendo continuar trabalhando, continuar e superar esse momento que a gente está vivendo da pandemia. Então, não teve nenhuma elaboração mais correta, assim, alguma discussão maior com a cidade de Vitória. Ok, então. Muito Vereadora, obrigada. muito obrigado. Muito obrigado, Varela. Obrigada.